Então, gente, vamos começar. Aí aqui eu vou colocar 2 xícaras de leite, tá? E 1 xícara de água para tá fazendo a massa do nosso salgado frito, tá? Essa aqui é para salgado frito, mas eu posso ensinar vocês também fazendo para salgados assados também. Aí eu venho colocando 2 xícaras de leite aqui e 1 xícara de água, tá? Eu tô usando essa xícara de 1, tá? Já de uma vez aqui. Aí eu venho aqui colocando 1,5 colher de sal, tá? Essa colher aqui é colher de café, tá? Eu venho colocando 1,5 colher de café de sal aqui. Aí eu venho colocando aqui também um caldo de galinha, um tabletinho de caldo de galinha. E aí eu vou deixar isso aqui ferver. Lembrando, essa que eu tô usando aqui é margarina, tá? Com sal, mas você pode usar manteiga também, com sal ou sem sal, do jeito que você preferir. Enquanto ferve, eu vou separar aqui 3 xícaras de farinha de trigo. Vou separar 3 xícaras de farinha de trigo e já vou colocar aí a batata cozinhar. A gente vai fazer 3 tipos de recheio. Eu deixei aqui para ferver. A gente vai fazer 3 tipos de recheio, que são o recheio de carne moída, de frango e o creme de milho, né? Que a gente vai estar fazendo. Então, numa panela aqui, como dá pra vocês verem aqui, eu fui colocando o óleo, tá? Essa colher aqui dá 2 de sopa, então deu 4 colheres de sopa rasa. E aí eu vim e coloquei, usei a colher de sopa para poder colocar a cebola. E de cebola aqui, vocês podem colocar até metade de cebola, se vocês quiserem. Mas eu coloquei de cebola aqui 3 colheres e 1 colher rasinha de sal, de alho, perdão, hoje eu tô toda enrolada aqui. E refoguei isso aqui muito bem. Depois que eu terminei de refogar, eu piquei as batatas em cubinho. Eu tô utilizando aqui uma batata grande, ou pode ser 2 pequenas, depende do tanto de recheio que você for fazer. E aí eu dou uma misturadinha aqui e coloco água. A água, gente, a gente sempre coloca até cobrir. A água, eu coloco a água até cobrir e deixo cozinhar ela até quase ficar derretendo. Porque no salgado ela vai dar uma esquentadinha também na hora da fritura e aí vai facilitar muito aí pra gente, né? Que aí ela vai cozinhar mais. A água ferveu aqui, eu coloco a farinha de trigo de uma vez, tá? Tem que ser de uma vez. E misturo tudo muito bem aqui. E vou misturando com a colher de pau, que é a melhor, porque as outras sempre entortam, as de alumínio, de inox, né? Sempre entortam. Então, eu utilizo uma colher de pau e vou misturando aqui, fazendo esse procedimento aqui. Oi, Miguel! Pra misturar aqui, gente, tem que ficar uma massa empelotada e toda lisinha. Então, vai apertando ela, mistura ela pra lá, pra cá. Tem que ter bastante força no braço aí pra segurar essa panela, que não é tão fácil fazer essa massa aí, não. Tá? Nessa hora de misturar, o ponto certo dela, vocês vão ver, a minha ela desgrudou do fundo e ficou lisinha. Então, por isso que é importante ficar apertando ela, tal, pra poder ela ficar nessa consistência lisinha. Depois que a gente solvar ela vai ficar mais lisinha ainda, entendeu? Aí aqui a batata já cozinhou, a massa eu já coloquei num saquinho pra não ressecar. Vem aqui, tira a água da batata, coloco meio caldo de galinha. Colocar a carne moída da sua preferência, tá? Não tem assim, vamos dizer, quantidade certa de carne moída. Dá pra vocês perceberem que tem mais batata do que carne moída, mas foi o que eu queria, tá? Eu coloco aqui um sachêzinho de sazão sabor carne, tá? Falei nada desse menino, não. Esse Vou menino misturar tá muito bem. mentiroso. E aí eu vou misturar aqui, pra lá, pra cá. Eu tempero, vocês podem colocar salsinha, pode Não, colocar falei cebolinha nada disso com esse verde, menino, não. pode Falei com ele. colocar orégano, vocês podem colocar também chimichurri, tempero baiano. Gente, fica da preferência de vocês para poder estar fazendo o recheio, tá? O recheio fica da preferência de vocês, do jeito que vocês preferirem fazer. É isso aí. Aí eu reservei aqui e vou fazer o creme de milho. Eu comecei colocando no liquidificador 400 ml de leite, tá? Leite em temperatura ambiente que eu tô usando aqui. E eu coloquei 2 colheres de sopa de farinha de trigo, mas pode ser o amido de milho também, tá? Aí eu coloquei 2 colheres de sopa de farinha de trigo cheias.
E fui colocando o milho usando a colher, porque eu lembrei que tinha outra lata de milho, então coloco uma lata de milho aqui e reservo metade de outra lata de milho para poder estar colocando no creme na hora, né? E então é bom ter umas 2 latinhas de milho. Se você tiver só um, usa meio aqui e depois usa meio lá na hora que a gente for temperar o creme. Eu coloquei a manteiga e coloquei sal aqui também. Coloquei cebola, acrescentei também aqui alho e misturei muito bem. Aí, feito isso, eu misturo, coloco sal e o tempero desse creme aqui você vai ter que ir experimentando para poder ver se já tá bom, né? E você já viu o ponto de brigadeiro? Pois é, esse recheio aqui tem que ficar tipo o ponto de brigadeiro que solta da colher, do fundo da panela, né? Então tem que ficar tipo esse ponto. Eu coloquei aí eu coloquei meio sachêzinho de sazon, né? E misturei, coloquei o sal também, coloquei um pedaço de caldo de galinha e fui misturando. Troquei a colher, porque essas colheres aqui é melhor pra misturar recheio assim. E aí, na hora que ficou no ponto, eu levei pra vazia. Na hora que esfria, fica mais firme ainda, tá? Se você não viu ainda o ponto de brigadeiro, é quando tá desgrudando do fundo da panela. Aí eu coloquei cebolinha verde, você pode colocar salsinha também. E vim colocando milho. Você pode colocar até meia lata de milho, se você preferir. Eu coloquei cerca de 2 colheres bem cheias de milho. Aí eu vou fazer o próximo. Reservei esse aí, o creme de milho, e vem já fazendo frango. Eu cozinhei um pedaço de peito de frango, desfiei ele, eu vou ensinar pra vocês uma técnica, tá? Em algum outro próximo vídeo, eu vou ensinar pra vocês uma técnica como desfiar um frango sem precisar ficar naquele esforço todo, né? Desfiando. Aí eu fui bater no liquidificador também e coloquei cebola, alho, coloquei óleo também. Vim colocando frango, que eu tinha batido no liquidificador, coloquei caldo de galinha também. Vim colocando meio saquinho desse aqui de sazon, esse aqui é sabor carne, mas pode ser sabor frango também. E o sal eu coloquei aí algumas pitadas de sal, vai experimentando para não ficar salgado. Coloquei cebolinha verde e coloquei milho aí também, tá? Eu usei 2 latas de milho para essas receitas de recheios que eu mostrei para vocês aqui, tá bom? E aí eu fui misturando, eu quero esse recheio seco, então ele vai ficar assim meio branquinho, mas vai ficar muito bom. Mas esse recheio que eu quero ele branco, então não vou colocar molho de tomate, mas você pode colocar também massa de tomate, molho de tomate, o que você preferir para dar uma corzinha no frango aí, tá? Pode colocar colorau também. E olha aqui, eu reservei os 3 recheios e a nossa massa. Para gastar todo esse recheio aqui, você vai ter que fazer de 1 a 2 massas dessa daqui. De 2 a 3 massas, né? Desculpa. Dessa daqui sobrou bastante recheio, mas depois eu fiz algumas tortas. Fiz macarrão também com o molho do milho, né? E então eu vou ensinando vocês como eu fechei a primeira. Aí eu abri na mão, fui afundando ela e fazendo esse formato aqui. Aí depois você vai apertando, recheia e vai apertando e arruma as pontas para não ficar tão feinha, né? E tem um jeito mais fácil ainda e melhor, que é usando o copo. O que a gente vai fazer? Eu sempre começo fazendo a bolinha, toda vez que eu vou fazer os meus recheios, coxinhas, essas coisas assim. Para fazer o pastelzinho, eu sempre começo abrindo a massa para ela ficar fina, para não ficar que a massa grossa, né? Que nem quando a gente vai comprar coxinha, vem que é massa grossa e pouco recheio. Aí a gente vem, recheio aqui, eu tô separando, fiz todos os pastelzinhos, mas eu tô separando separadamente, tá? De frango, de carne, de molho de milho, né? E aí eu venho aqui, empurro pra dentro um pouquinho, fecho aqui e dou só uma apertadinha assim, aí eu venho com um copo. Depende do tamanho que você for fazer, o copo tem que ser maior do que o que você recheou. Você faz isso daqui, tira aí
o restante que sobra dos lados. E aí como fica, gente? Perfeito, gente, fica maravilhoso. E aí, terminado de fazer todos aqui, eu fiz só algumas bolinhas aqui, tá? O resto foi de pastelzinho mesmo. Tô usando farinha de rosca e água. Pode ser leite ou ovo também batido. Passo na água uma vez, passo na farinha de rosca. Vamos fazer todos aqui, então. Agora E vamos volto. fritar. Aí eu fiz esses daqui, já deixei o óleo esquentando na hora que eu tava meio que quase acabando de empanar eles aqui. Aí eu vim fritando aqui pra vocês verem e já vou tirar e mostrar o resultado, tá? Que eu não mostrei fritando todos não, pro vídeo não ficar tão grande assim. E aqui tá o resultado deles, ficou maravilhoso, eu espero